Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diário. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. E aí, turma, beleza? Muito bom, muito bem, muito bem. Vocês mandaram uma pergunta aqui esses dias, né? Lembra que eu passei um link lá para vocês? Tem pergunta pra caramba que eu tô lendo, né? Algumas eu respondi por e-mail direto, que eu pedi o e-mail de vocês também. Tem as pessoas que receberam respostas pessoais, né? Digo eu mesmo respondendo lá, individuais, né? Para as perguntas de vocês. Então, ótimo, maravilha. Queria falar hoje sobre um assunto chamado humilhação, tá? Esse é o tema que eu pretendo tratar hoje com vocês aqui por um ângulo específico, né? Doc, me parece que a ideia da necessidade de silêncio, humildade e desenvolvimento da inteligência tem aparecido mais em mais lugares. É como se muito do que ouço e leio me convidasse a isso, mesmo na internet. Faz algum sentido? As pessoas têm essa impressão? Seria uma espécie de espírito do tempo? Eu acho que é uma confusão dos infernos aí que você botou. Só, vamos lá. Doc, me parece que a ideia da necessidade, ou seja, está dizendo o seguinte, tem a necessidade de silêncio, humildade, desenvolvimento da inteligência. Tem aparecido... Presta atenção aqui. Ó. Vamos lá. Isso não foi eu quem disse, isso foi o próprio Goethe que falou, que é o seguinte, preste atenção aqui, ó, isso é super importante, isso é super importante. A gente tem duas coisas, tem uma coisa que é o talento e uma coisa que é o caráter, né? Então, são duas coisas diferentes. Então, o caráter, vamos chamar assim, né? Não estou usando aqui um termo técnico bem definido, mas você vai entender, ou seja, o caráter, ele é aprimorado na agitação do mundo, ok? E o talento, ou seja, essa inteligência, né, e tal, aí ele é aprimorado na solidão, ok? É aprimorado na solidão. Então são duas coisas diferentes. E o ser humano ele não consegue viver fora de uma tensão. Tudo que faz com que você escape da tensão do que é o ser humano vai fazer com que você tenha doença, tenha dor, tenha medo, tenha fraqueza. Você vai se tornar uma caricatura. O ser humano é esse bicho que no mesmo capítulo disse que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e logo em sequência que ele é um tipo de pó e que ao pó vai voltar depois que morrer, né? Então esse é o mesmo bicho que no capítulo é dito sobre ele que ele é a imagem e semelhança de Deus, um negócio super excelso, super alto, né? Super importante, super maravilhoso, super glorioso. No mesmo capítulo que diz, no instante seguinte, na frase seguinte, fala assim, porque é o seguinte, você é pó e depois você morrer vai voltar a ser pó. Olha só, presta atenção, isso aí não tem nenhuma dúvida, né? Isso aí não tem nenhuma dúvida. O ser humano é esse bicho que vive sempre numa tensão, né? E essa é a tensão do ser humano, não tem outra, né? O ser humano, sempre que ele tenta escapar da tensão, ele vai falhar miseravelmente, ok? Então essa é a primeira coisa que você tem que saber. A primeira coisa é essa, olha só. Por um lado, tudo me convida ao silêncio, à humildade, ao desenvolvimento da inteligência. Tudo bem, meu filho, isso aí está falando do seguinte, você tem uma parte da tua vida que você vai precisar fazer isso mesmo, né? Uma parte da tua vida é exatamente essa, você vai precisar desenvolver um aspecto da sua vida, que a gente vai chamar aqui, o Goethe chama assim, de talento, né? Você vai precisar disso mesmo, você vai precisar de um pouco de solidão, a gente falou ontem, né? Você vai precisar de silêncio, a gente tem falado disso também, né? Você vai precisar de estudo, vai precisar de reflexão, vai precisar de meditação, isso tudo. Agora, e a outra parte da tua vida, que ela é igualmente importante, chamada caráter. Isso aí você só vai conseguir, né, sendo friccionado com a estrutura mesmo do real das relações sociais, e aí você vai ser humilhado ali, e você vai precisar disso tudo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O sujeito que tenta fugir das relações humanas, dos desafios concretos da vida de trabalho, que tenta fugir dos desafios concretos dos relacionamentos, que tenta fugir dos desafios concretos de tentar, né, conseguir certas posições sociais, porque quer uma vida, sei lá, ficcional, que é sempre ficcional, né, sei lá, de meditação, de contemplação, intelectual. Falar, esse sujeito, ele provavelmente, por estatística mesmo, ele é só uma pessoa que está tentando fugir de uma coisa específica chamada humilhação. Por quê? Por quê? Porque as relações sociais, o mundo das relações sociais, o mundo do trabalho, né, o mundo dos relacionamentos, o mundo do convívio, ele traz para a gente uma série de desafios que mostram para a gente que a gente não está tão capacitado assim para eles mesmo, né?
não está tão capacitado para viver entregando tudo que a gente acha, que a nossa imaginação, que a nossa ficção, né, acha que a gente é capaz de entregar. Então, claro, se você é um sujeito que só vive no mundo das ideias, você é um sujeito que vive no mundo das ideias próprias, né, do pensamento próprio, que vive no mundo de quanto que eu valho muito, né, sei lá, eu tenho tais capacidades, eu sou um sujeito bom pra caceta, né, eu teria, olha, eu consigo ganhar dinheiro se eu quiser, eu consigo ter a mulher que eu quiser, eu consigo ter, né, sei lá, a posição social que eu quiser. Aí quando você vai para a realidade, mas são eles que não me reconhecem. Não, meu filho, você que não consegue fazer a coisa mesmo. Você que não consegue fazer a coisa mesmo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, claro, o ser humano ele não pode fugir da tensão, nunca. Repito, ao mesmo tempo que o ser humano ele é esse sujeito que é criado em imagem e semelhança de Deus, ele é o mesmo sujeito que apoia, ao pó voltará. É uma coisa ou é outra, Ítalo? É uma coisa, é as duas ao mesmo tempo. É as duas ao mesmo tempo. O ser humano ele é ao mesmo tempo indivíduo e ao mesmo tempo ele é espécie. É o ser humano. Ao mesmo tempo que eu sou Ítalo, eu sou um ser humano. Eu não posso fugir dessa tensão, eu sou as duas coisas ao mesmo tempo. Em mim eu sou as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou ao mesmo tempo mais semelhança de Deus, e eu sou ao mesmo tempo pó, e ao pó vou voltar. Né? Então aqui eu preciso conversar com vocês agora de um ponto específico, que é uma virada, no final das contas, cognitiva, uma virada psicológica, que sem essa virada psicológica você não vai conseguir estar bem instalado nisso que é a condição humana. Né? Você não vai conseguir estar bem instalado nisso que é a condição humana. Que é todo o grande campo do que o pessoal chama de humilhação, isso precisa ser muito bem entendido, sobretudo para esse pessoal que agora, né, se converteu, que tem religião, ou que já se converteu há um tempo, mas tem religião, e que não consegue terminar de entender que porra é essa, né, da humildade e da humilhação. Né? Entra aqui uma coisa que eu preciso conversar com vocês. Olha só, presta atenção uma coisa. Esse assunto da humildade, ou da humilhação, vamos chamar assim, ele só vai fazer sentido se você perceber que dentro de você tem duas coisas também que vivem numa tensão. Você tem um eu, você que é um eu mortal, é um eu carnal, né? Um eu temporal, é um eu que está no meio do mundo, é um eu que né, que tem perna, tem braço, tem estômago, tem fome, tem sede. Esse eu corporal, existe um eu que é o eu espiritual. É o eu imortal. Preste atenção uma coisa com você, eu não acredito em nenhum teólogo, olha só, eu não acredito em nenhum teólogo, nenhum líder religioso, que não tenha propriedade em primeira pessoa de saber que experiência é essa em primeira pessoa. Eu quero dizer o seguinte, qualquer sujeito que vá falar de qualquer coisa acerca de religião, de teologia, que não saiba disso que eu estou falando, não consiga perceber isso em si, ou seja, existe em mim uma tensão, que não é nem uma coisa nem outra, são as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Existe um eu, claro, é o eu carnal, um eu mortal, e existe um eu, que é o eu espiritual, o eu imortal. Um não exclui o outro, são os dois, você é essas duas coisas ao mesmo tempo. Tá ou não? E toda essa dimensão da humilhação e da humildade só faz sentido, pressão, e só vai fazer sentido se você perceber, nem que seja por um segundo da sua vida, que existe em você um eu imortal. Um eu imortal. Esse é o eu que vai conseguir encontrar sentido na humilhação. Se você tenta encontrar sentido na humilhação, a partir do seu eu carnal, eu corporal, você não vai conseguir, você vai ser sufocado, esmagado pelo peso da injustiça, esmagado pelo peso da desesperança, esmagado pelo peso da tristeza, esmagado pelo peso da revolta. É óbvio, porra. É óbvio. Olha só, presta atenção. Por quê? Porque se é o teu eu corporal, o teu eu mortal, o teu eu carnal, começa a dizer, eu sou muito pequenininho, eu sou essa coisa pequenininha de Deus, eu não valho nada, eu não sou nada. Se é o teu eu corporal que está falando isso, e olha só, em geral, se você não tem religião, se você não tem prática de religião, é esse eu que está falando. Isso das duas uma, ou isso é falsidade, e aí se você admite falar desde uma voz falsa acerca de coisas espirituais, você admite isso, você não vai conseguir ter vida espiritual, você vai viver numa farsa. Teoricamente, você até vai saber que Deus existe, teoricamente você sabe que o sentido da vida existe, teoricamente você sabe que essas coisas... Você até defende essas coisas. Você até vai defender essas coisas para os outros, né? Mas na prática, a tua vida espiritual ela se torna seca.
Você tem dúvida, interiormente você tem dúvida. Ou se não tem dúvida, você faz automaticamente. Não deixa de fazer, ou nem faz. Mas defende que tem que ser feito. Defende que tem que fazer oração, mas não faz. Defende que tem que rezar o texto, mas não reza. Defende que tem que ter uma vida moral, mas não é, também está tão comprometido assim com a vida moral. Né? Essa realidade acontece com muita gente. Essa realidade acontece com muita gente. Ou seja, é o seguinte, é o sujeito que tenta alcançar as realidades conceituais. Por exemplo, a humildade é uma realidade, não é uma realidade, né, que não é um conceito, é uma coisa real, mas ó, o sujeito que tenta alcançar essas realidades, por exemplo, a humildade ou a humilhação, desde o seu eu corporal, ele vai estar esmagado pelo peso da insensatez, pelo peso da desesperança, pelo peso da revolta, pelo peso da tragédia, porque é óbvio, porra. É óbvio. Como é que uma pessoa, desde o seu eu corporal, o eu carnal, o eu terreno, ela consegue declarar em paz que ela não é nada, ela não vale nada, ela é pequenininha, né? Como é que ela consegue aceitar de verdade, sei lá, as humilhações da vida, porra? Como é que ela consegue aceitar de verdade? Aceitar mais do que aceitar. Como é que ela consegue amar as humilhações? Como é que ela consegue amar as injustiças dessa vida? Como é que ela consegue amar? Não tem como. Não tem como, porra. É evidente que não tem como. Por quê? Porque pro eu corporal, pro eu carnal, humilhação, injustiça, né? Falarem de você de modo ruim, apontar o dedo na sua cara, mostrar que você é um miserável, mostrar que você não vale nada, mostrar que você não sabe fazer o teu trabalho, mostrar que você não é um bom pai, mostrar que você não é uma boa mãe, mostrar que você não é um bom filho. O teu eu corporal, quando ouve isso tudo, aparece para ele só destruição. Destruição, porra. Por quê? Porque pro eu corporal, os bens, eles são os bens materiais, porra. São os bens de conforto e os bens materiais. E aí você vai viver nessa porra, nessa coisa, né? Tá vendo nessa coisa que é uma vida, no final das contas, falsa. Falsa. Uma sensação de vida falsa, pelo menos, né? Uma percepção de vida falsa, que é o sujeito que defende as coisas que são os grandes valores, né? Defende, né, a virtude, defende a família, defende a vida espiritual, defende os grandes princípios, defende a religião, mas não pratica nada. Não consegue praticar, não é nem por mal não consegue praticar mesmo. Não consegue, ele não consegue ter vida de oração, não consegue ter vida de piedade, aliás, não consegue nem ter uma vida consequente. Uma vida que ele gostaria de ter, vamos botar assim, por quê? Porque é o sujeito que não teve a experiência, presta atenção, não teve a experiência real, né? Não sabe, não conseguiu ter intelecção, vamos chamar assim, não conseguiu ter a experiência, se quiser chamar assim, do eu imortal. Do eu imortal. O eu imortal, presta atenção, o eu imortal, ele já está em vigor. Não é que você tem duas vidas, não é que tem uma vida aqui e uma vida na eternidade. Não. Não é que você tem uma vida na eternidade depois que você morre. Não. Você já é eterno, porra. Você já é eterno. Não tem como inaugurar uma nova qualidade depois que você morrer. Não, você já tem, o teu eu já é imortal, bicho. Você já é imortal. E tem um eu carnal aí junto, né? De ter uma coisa aqui que é a carne, né? Que é a mortalidade, etc. São os desejos da carne. Maus ou bons, atenção, vontade de comer quando você está com fome é o desejo da carne, não é mal, entende? Não estou falando só de desejo mal, não. É óbvio. Então, essa experiência, essa percepção em primeira pessoa e não teórica, você precisa ter. Do contrário, a vida é uma coisa insensata, injusta, caótica. E aí, como você sabe que tem um monte de gente boa, tem coisa chamada religião, tem essa coisa aí que o pessoal chama de Deus, etc., que diz que não, Deus, o Cristo até fala assim, não, olha, bem-aventurados os que sofrem, os que têm fome, os que têm sede, os que vão para o cárcere e tal. Sabe dessas coisas e você até acredita nisso. Só que para você, se você não sabe que já é eterno, que já é imortal, que já é essa voz deste eu que tem que buscar se conhecer, conhecer os outros, conhecer o mundo e conhecer a Deus, você não sabe do que eu estou falando, você não sabe como acessar essa voz, a tua vida ela é falsa. Você tem a percepção de que ela é falsa porque ela se torna falsa mesmo. Não tem jeito. Então não é que você tem agora um eu carnal, né? Um eu mortal, que quando você morrer, então aí você vai entrar na eternidade. Não. Você está na eternidade desde a sua concepção. Desde a sua concepção você já é eterno. Você já é indestrutível. Você já é indestrutível. E é essa coisa aí
É esse eu que tem que falar. É essa voz que você tem que conseguir encontrar para falar. Olha, não é que seja fácil nem difícil, mas isso é, no final das contas, o que a gente chama de resultado de uma prática ascética. Então, existe uma coisa que é a prática ascética, ou seja, eu tenho que praticar certas coisas na minha vida, sempre tentando encontrar essa voz, né? Sempre tentando encontrar essa voz, porque senão, aquele outro princípio, que é o princípio da gratidão, eu tenho que ser grato, eu tenho que ser grato. O teu eu corporal não vai conseguir ser grato, meu filho. Porque o eu corporal, ele só padece. Ele tem gozo 4 segundos por dia. O resto do dia, o teu eu corporal está padecendo. Né? Não dá, o teu eu corporal não consegue agradecer, por quê? Porque essa vida é miserável, porra. Mesma pessoa, vamos lá, mesma pessoa com saúde, eu tenho 40 anos e tenho saúde, eu não sou uma pessoa doente. Eu tenho saúde. Agora, a maior parte do dia, o eu corporal, ele tem necessidade, porra. Ele tem uma dor na coluna, ele tem uma dor de cabeça, ele tem um incômodo, ele tem uma coceira, ele tem frio, ele tem calor, ele tem sede. Né? Não é isso? Então, o teu eu corporal, ele não tem como ser grato a nada, no final das contas. O teu corporal não tem como ser grato a nada. E claro, só que você sabe que precisa ser grato, porque está todo mundo te falando isso. Você sabe que você precisa ter religião, porque está todo mundo te falando isso. Você sabe que você precisa, né, sei lá, ser humilde, porque as pessoas te falam isso. E aí você vai até ser. E não vai encontrar em si os resultados dessa prática. Porque, óbvio, quem está praticando o teu eu corporal, ou seja, você tem religião, você tem gratidão, você tem humildade, você vive, sei lá, com a tua família, esperando receber algo corporalmente, esperando receber algo nessa dimensão, que é a dimensão do eu mortal, do eu corporal, você não vai receber, meu filho. Você não vai receber. Outro dia eu estava atendendo um sujeito, né, um ex-paciente, muito bom, sujeito muito bom, muito inteligente, que estava falando isso, não, eu tô com muitos problemas aqui, tô com problema no casamento. Eu falei, tudo bem, eu tô com problema no casamento, aí eu escrevi logo para ele, qual que é a área do teu casamento que tá ruim? Né? Conversa, relacionamento sexual, dinheiro, o que tá ruim? Ele falou, não, a parte de relacionamento sexual. Eu falei, pronto, é isso. Ou seja, o modo como ele tá esperando que vai receber alguma coisa, ele está esperando um tipo de saciedade num campo específico do eu corporal. Eu falei, meu filho, não vai vir. Não vai vir, você vai arranjar problema. Se o teu eu corporal, o teu eu mortal, ele é a voz que fala, diante do casamento, saiba, você vai sempre reclamar. E aí você pode não reclamar, porque você sabe que não pode reclamar, porque você não pode ser injusto, não pode ser o quê, sabe? Mas olha, por dentro a tua vida vai ser uma falsidade. Por dentro da tua vida vai ser uma falsidade. Então, o que a gente vai precisar desenvolver aqui, e o que eu estou ajudando vocês de algum modo, é o seguinte: como é que eu consigo falar a partir do meu eu imortal? Em tudo. Como é que eu consigo falar a partir do meu eu imortal acerca do passado e do futuro, acerca do amor e do trabalho, comigo mesmo e com Deus? Esses são os 6 territórios da vida. Os 6 territórios da nossa vida, eles se dão no tempo, nas relações e com as pessoas. No tempo, futuro e passado. Passado e futuro. O que é o presente? O presente é justamente o mundo das relações, ou seja, é o amor e o dever. O amor e o dever. As coisas são polos, é uma tensão, você não tem como fazer as coisas nem só por dever, nem só por amor. Pra gente, neste mundo é ao mesmo tempo. Amor e dever. É isso que a gente tem que buscar sempre. E as pessoas com as quais eu consigo me relacionar são apenas eu mesmo e Deus. Com o outro, eu me relaciono através de amor e dever. Dando e recebendo. Pronto. Eu não tenho acesso à pessoa do outro. A pessoa é um terreno sagrado. A pessoa é algo que você tem acesso. A sua própria pessoa. E Deus tem acesso à sua própria pessoa. E você não tem acesso a outra. Você não tem acesso à tua esposa, nem à tua mulher, nem ao teu marido, nem ao teu filho. Não, como é que eu tenho? Eu tenho acesso a quem? Eu tenho acesso a ela, né? Através de amor e dever. Através de amor e dever, pronto. Né? Tá? Esse é o ponto, assim, ó, não dá
para agradecer por essa vida miserável desde o teu eu corporal e carnal. Não tente fazer isso, vai ser falso. Você pode agradecer muito essa vida desde o teu eu eterno e imortal. Por quê? Porque você já é imortal, porra. Você já é imortal. Você já é imortal, você já é eterno, você faz parte da estrutura da vida, você é ontológico. Né? Então, a gratidão que você queira, né? A humilhação, o que eu estou aqui dando para vocês é uma chave não psicológica, mas uma chave ontológica para tratar esse assunto, que é a única que tem consistência e validade. É a única que pode te dar instalação e resposta. É a única que pode promover mais amor e compromisso fiel ao teu dever. De resto, essa vida, ela vai ser. De resto, essa vida, ela vai ser tragédia, falsidade, desolação e cinismo. Miseravelmente eu tenho visto pessoas que querem, né, que querem ter vida de religião, querem ter uma vida boa, quer ter uma vida, né, justa, decente e tal, cínicos. Cínicos. Ou seja, é uma crença teórica, porque sabe que é o certo, porque confia que algumas pessoas que elas gostam dizem que aquelas coisas são as certas. Mas por dentro, né? Mas em primeira pessoa não consegue ter um motor que empurre os outros nessa mesma direção. Por quê? Porque não encontrou ainda a voz. Não encontrou ainda a voz em primeira pessoa, ou seja, a própria voz a partir do eu imortal, do eu eterno. Isso a gente vai conseguir, vai mesmo conseguir resolver aqui ao longo desses anos, se vocês me bem. É o que eu tenho feito, né? Ao longo desse ano aqui. Beleza, turma? Então voltamos para as nossas lives diárias, ok? Todos os dias estou aqui com vocês. Meu compromisso é ajudá-los nisto, ok? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.